Boa noite para todo mundo que está acompanhando esse Hangout do Estudar Aqui. Hoje a gente tem o prazer de conversar com o Jaime, né, que é um grande amigo meu, está na minha turma, e o Jaime é do terceiro ano aqui da faculdade, né? E ele tem uma história muito legal, e hoje ele vai compartilhar com a gente essa história dele. E aí, Jaime? Tudo bom, Gabi, com você? Tudo ótimo. É, Então, Jaime, Ah, que bom. é, comece a contar pra gente um pouco da sua história, né? Uhum. Como que foi o seu, é, como que foi seu ensino fundamental, seu ensino médio, o que que você foi conquistando nesse período, onde você estudou? Conta Uhum. um, Tá ok. um pouquinho. Tá ok. Então, primeiramente, boa noite a todos. Muito obrigado por estarem acompanhando essa conversa. Para mim é um prazer estar aqui, pedido da Gabi, que também é uma grande amiga minha, contando um pouquinho da minha história. Mas bem, indo direto ao que interessa, bom, basicamente eu fiz todo o meu ensino fundamental em escola pública, né, da primeira à quarta série e a pré-escola em uma escola municipal, aqui da minha cidade, São Bernardo, e da quinta série até a sexta série numa escola estadual, também aqui na minha cidade, perto da minha casa, e teria concluído, né, todo o meu ensino fundamental em escola pública, caso eu não tivesse conseguido uma bolsa, né, não integral, mas com uma porcentagem bem razoável, num colégio particular aqui perto da minha casa, que foi onde eu fiz a sétima e a oitava série. Eu consegui essa bolsa fazendo uma prova num concurso, porque é o seguinte, assim que eu saí da escola municipal, que eu terminei a quarta série e ia para a quinta, não sei porquê, não sei de onde eu tirei isso, que base eu tinha para ter esse sentimento, mas eu tinha uma vontade muito grande de estudar num colégio privado, né, de não ir para uma escola estadual, talvez por tudo que eu tinha ouvido até então, né, num colégio estadual, as crianças batem umas nas outras, usam drogas no meio do recreio e, enfim, não, as aulas são péssimas e isso para uma criança é algo bem assustador. Então, Sim. quando eu saí da quarta série, eu tinha bastante vontade de ir para um colégio privado e não seguir direto na mesma lógica indo para um colégio do estado. Mas a questão é que nas provas de bolsa que eu prestei, quando eu estava na quarta série, quando eu estava na quinta série também, eu não consegui uma porcentagem muito bacana de bolsa nas escolas, até porque eu vinha de um histórico de escolas com desempenho bem baixo, então não tinha muito para onde correr, né? Eu acho que um ponto decisivo na minha vida, que foi quando eu fiz essa prova de bolsa e consegui uma porcentagem razoável, suficiente para os meus pais e para minha avó fazerem o esforço e pagarem a mensalidade da escola, foi a sexta série no colégio estadual que eu fiz, que é o Escola Estadual Professora Clarice de Magalhães Castro, aqui em São Bernardo, que foi quando eu tive duas professoras, uma de português e uma de matemática, a Rosineide e a Vânia, que realmente acreditaram no meu potencial e investiram em mim, né? Além dos conteúdos normais que a gente tinha na aula, elas me passavam atividades extras, leituras, coisas do gênero, de modo que ao fim da sexta série eu consegui ter um avanço muito interessante e pude ao fim do ano conseguir essa prova de bolsa com, com, com uma porcentagem mais razoável nesse colégio particular aqui próximo à minha escola. Esse colégio no qual eu fiz a sétima e oitava série é um colégio evangélico
chama Colégio El Shaddai. É um lugar de onde eu tenho boas lembranças, né? Fiz muitos amigos muito bons nessa época, inclusive a minha melhor amiga. Outras escolas nas quais eu pudesse fazer o ensino, né? Eu ouvi falar também do Colégio Termomecânica, que é um colégio filantrópico aqui da minha cidade, que é onde eu acabei fazendo ensino médio. Só que eu não me enxergava com nível suficiente para prestar o vestibulinho dessas instituições, mesmo depois de tudo isso. Então eu fui atrás de um cursinho preparatório para as escolas técnicas e para os demais vestibulinhos, que era o cursinho Profitec, aqui em São Bernardo também. Não tinha condição de pagar, mas fiz uma prova de bolsa e consegui 75%, então ficava mais tranquilo para minha avó e para os meus pais arcarem com os custos. E, enfim, fiz esse cursinho que foi onde eu senti que eu aprendi grande parte das coisas que eu deveria saber do ensino fundamental. Ao fim do ano eu prestei o vestibulinho das escolas técnicas e das escolas de ensino médio mais tradicionais, né, que oferecem ensino gratuito, que eram o Colégio Termomecânica, o Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo e o Instituto Federal de São Paulo, antigo Cefet, né, e fui aprovado nos três e optei por fazer o meu ensino médio no Colégio Termomecânica, que é próximo da minha casa, que foi um lugar onde eu sempre tive vontade de estudar e que é muito conhecido aqui na região pelo ensino de excelência e pelas várias oportunidades de atividades extracurriculares que eles dão para os seus alunos. Bom, até agora eu só tô falando, nem parei para perguntar, tá tudo certo com a transmissão? Você tá me Tá tudo ouvindo certo. direitinho? Tô ouvindo sim, Maravilha. perfeitamente. Então, Então, maravilha. assim, Então, vou continuar falando. Zeca, continua. Pode perguntar. Não, não, Pode justamente para perguntar. É você. melhor que fica mais dinâmico. Não, só uma pergunta, antes de você começar a falar do ensino médio Aham. propriamente. Seus pais, Sim, eles são meus pais. médicos? E qual que é a profissão dos seus pais, Jaime? Tem irmãos? Então, nem perto disso. Os meus pais, meu pai ele é barbeiro, ele tem um salão de uma barbearia, na verdade, aqui em São Bernardo, perto de casa. E a minha mãe é operadora de caixa num supermercado atacado aqui perto. Então não venho de uma família de tradição, de formação de profissionais médicos, nem de ensino universitário, nada disso. O meu pai, acho que ele não chegou a concluir a quinta série, e a minha mãe terminou o ensino médio pelo supletivo há poucos anos atrás, acho que há uns 7 ou 8 anos atrás, inclusive eu Uhum, estive na formatura dela, foi um momento muito legal, imagino. e enfim, nada de uma tradição Sim. de ensino universitário. Inclusive, eu sou a primeira pessoa da minha família a ingressar num curso de graduação numa universidade pública. E, enfim, isso para mim é motivo de muita honra pela Com oportunidade. certeza, Né? né? No
no que eu estava comentando antes, né, sobre o meu ensino no ensino fundamental. Sempre gostei muito de estudar, gostei muito do ambiente da escola, e sempre os meus pais quiseram ter os meios, né, meus pais e a minha avó. Quando eu digo meus pais, meio que incluam a minha avó aí no meio também, sempre quiseram ter os meios necessários para me dar uma educação de melhor qualidade, né? Só que não era a realidade aqui de casa. O orçamento sempre foi bem comprometido com aquilo que tinha que ser pago, né, naturalmente. Então, só pude, enfim, ter acesso a esse colégio particular, onde eu fiz a sétima, oitava série, ao cursinho preparatório, né, para os vestibulinhos, depois de, né, com uma ajuda nessa escola estadual em que eu estudei, consegui uma porcentagem razoável de bolsa, e também com muito sacrifício feito pela minha família, com a puta de uma ajuda da minha avó, enfim, coisas pelas quais eu vou ser eternamente grato, que foram pontos decisivos no rumo no qual a minha vida ia tomar por todo o seu resto. Certo. E como é que foi o ensino médio? No Ensino colégio médio. mecânico? Então, acho que agora a gente chega numa parte muito interessante, porque eu considero como, enfim, uma das melhores épocas da minha vida até hoje, porque a minha situação familiar nessa época estava bem estável, minha mãe trabalhando, meu pai trabalhando, minha avó razoavelmente bem de saúde em casa, e fora a escola, que quando eu cheguei me surpreendeu completamente, né? Porque eu, contando um pouquinho da história do Colégio Termomecânica, é um colégio privado, só que filantrópico, né? Ele pertence a uma fundação, que é a Fundação Salvador Arena, que é a mantenedora desse colégio e concede bolsa de 100% de estudos para todos os seus alunos, ou seja, todo mundo que estuda lá não paga um centavo pela educação que recebe. E é uma escola bem diferenciada, porque além das aulas, né, dos professores que a gente tinha lá não terem uma mentalidade vestibulista, como a gente vê em muitas escolas famosas de ensino médio por aí, né, eles terem uma mentalidade mais humanista, mais de formação de uma pessoa para atuar de maneira decisiva na sociedade. O colégio oferecia também para a gente vários tipos de auxílio, né? Então a gente tinha lanche de graça, almoço de graça, uniforme de graça, material de graça, acesso a atividades extracurriculares de maneira completamente gratuita. Então eu fiz teatro por muito tempo como atividade extracurricular lá no colégio. Sim. Legal. Adorava, né? Era uma das coisas que eu mais gostava de fazer lá. Imagina. Inclusive pensei em fazer artes cênicas por um tempo, né? Mas depois, por uma série de motivos, acabei optando pela medicina. Fiz natação também lá, mas enfim, quem quisesse tinha oportunidade de estudar música, outros esportes, enfim, é um lugar maravilhoso, a que eu serei eternamente grato também. Além dessa formação humanista que os professores tentavam passar para a gente, eles estimulavam muito também que a gente fosse em busca da excelência acadêmica, né? Então, era uma escola onde você tinha muito acesso à participação em Olimpíadas científicas, isso era inclusive muito estimulado, havia grupos de estudo, eu participei, uma das atividades de que, enfim, eu mais gostei durante o ensino médio e que eu levo com muito carinho, foram as Olimpíadas de História de que eu participei, que a gente se reunia semanalmente em grupos de estudo com o nosso professor. E, enfim, estudar nesse colégio foi realmente uma oportunidade decisiva, né, na minha formação, e algo porque eu sou bastante grato. Para ingressar nesse colégio, né, que é um colégio filantrópico, há duas portas de acesso, basicamente. Se você entra no ensino médio, você entra através de uma prova, de um vestibulinho,
E caso você queira entrar, né, ou melhor, caso você tenha oportunidade de entrar para o ensino fundamental, começar o ensino fundamental já no colégio, a seleção se dá através de sorteio, né? Então, para os pequenos, Interessante. através de sorteio, para você adentrar no ensino médio, através de uma prova, de um vestibulinho. Altamente recomendável, é uma instituição que mudou minha vida, realmente. Muito legal, Jaime. E foi no colégio termomecânico que você decidiu fazer medicina ou você tinha esse sonho antes? Ah, então, é interessante, porque muitas pessoas que fazem medicina dizem, né, aquela famosa história, eu sempre quis fazer Aham, medicina, com certeza. eu era criança e comentava com os Sonhava. meus familiares que eu queria ser médico, andar de jaleco branco no hospital, salvar vidas, mas no meu caso, não, sabe, eu já quis ser muitas coisas durante a minha trajetória, e a medicina, ela apareceu como uma opção plausível num momento em que eu estava no terceiro ano do ensino médio, não tinha me decidido ainda muito bem pelo que Ah, fazer, nem pela área, né, nem humanas, exatas ou biológicas, porque eu sempre gostei muito das três coisas, então restringir para mim era algo muito difícil. E aí eu parei para tentar analisar, né, com a mentalidade que eu tinha na época, o que eu queria para minha vida e de maneira bem racional tentar pensar no que ia me proporcionar aquilo que eu queria, né? Que carreira ia proporcionar tudo aquilo que eu queria. Então tá, eu sabia que eu queria ter uma atuação decisiva na sociedade, que eu não queria ser mais do mesmo, que eu queria dar uma colaboração, né, para mudar a realidade na qual eu estou inserido. Eu sabia que eu sou uma pessoa que gosto muito de cultura, de humanidades, de línguas, e que uma carreira que me privasse do contato com esse tipo de conhecimento não ia me fazer tão feliz. E eu sabia que para tudo isso, né, e para fazer as transformações, para tornar as transformações que eu gostaria de ver na sociedade possíveis, em parte seria importante também que eu tivesse uma boa condição financeira. Então, quando eu analisei tudo isso, né, o que eu gostava, o que eu queria para minha vida a longo prazo, quais eram os meus objetivos, aquilo com que eu tinha habilidade, etc, etc, apareceu a medicina como uma escolha extremamente racional para me satisfazer e não tão emotiva, que é aquilo que a gente vê de maneira geral, né? A escolha pela sim. medicina de maneira geral, nos nossos colegas, de maneira bastante emotiva. É algo que eu sempre quis desde criança, e etc, e etc. Só que, enfim, o que acontece? Eu fiz essa decisão mais ou menos no meio do primeiro semestre do terceiro ano do colegial. Só que sabe quando você faz uma decisão, você estabelece que você quer fazer algo, mas você não começa a tomar as providências para que aquilo se realize, você fica enrolando, enrolando, enrolando. Então, né, todos nós conhecemos bem essa história, eu principalmente, e foi o que aconteceu comigo, né? Eu falei, ok, medicina é o que vai me satisfazer melhor, é a escolha mais racional para esse momento. Mas não comecei a tomar as providências necessárias para isso, não comecei a estudar de forma mais árdua, a criar uma rotina de revisão e etc, etc. Até que, no meio do ano, né, e enfim, acho que é o acontecimento mais marcante da minha vida e nunca vai deixar de ser. A minha avó, que foi a pessoa que me criou, enfim, com quem eu tinha uma relação de maternidade e paternidade mais próxima, faleceu, né? E hoje, com o conhecimento em medicina que eu já adquiri nesses 3 anos, continuo adquirindo agora nesse terceiro ano, eu consigo ter uma compreensão melhor de que nas condições dela, né, ela tinha 90 anos, fraturou o fêmur, internou para fazer uma artroplastia de quadril total,
Foi um sucesso a cirurgia, mas pegou uma infecção e acabou por falecer por septicemia. Hoje eu compreendo que essa é uma condição muito comum, que é um desfecho bastante comum e que não é tão dependente de infraestrutura e de competência da equipe médica, né, que é algo que acontece com rico, que acontece com pobre, que acontece no hospital do SUS, que acontece no hospital particular. Claro, né, a gente não pode desconsiderar também o acesso à infraestrutura e a equipes médicas capacitadas. Mas acontece que naquela época eu fiquei com uma inconformidade muito grande realmente. Eu achava que se a minha avó pudesse ter tido acesso a um hospital com melhor infraestrutura e a uma equipe médica melhor capacitada, ela não necessariamente teria falecido. E então aquilo me encheu de uma energia muito grande, não só em conformidade, mas a minha inabilidade em pensar, né, em julgar as coisas, a minha necessidade de ocupar a mente com algo para não enlouquecer naquele momento, né, porque imagina, não sei, em outras realidades isso pode ser até mais comum, mas imagina na nossa realidade, né, de pessoa criada dentro de casa a vida inteira, da escola para casa, da casa para a escola, ter aos 17 anos a figura que exerce o papel de mãe, né, para você, que é a sua mãe em termos práticos, falecendo. É algo que desestabiliza muito, então eu precisava naquele momento ter algo em que eu pudesse focar as minhas energias, e eu usei essas energias do luto e da inconformidade para focar no estudo. Então, nos próximos 6 meses, né, minha avó faleceu no fim de junho, eu digo para vocês que eu estudei, né, e quando eu digo que eu estudei nesses próximos 6 meses, é porque realmente eu estudei nesses próximos 6 meses. Eu não fazia absolutamente mais nada, era algo desumano, né, eu olho para aquela realidade hoje e eu me pergunto como eu consegui, mas enfim, a questão é que eu consegui, eu ia para a escola, saía de lá 1 hora, almoçava, dava uma passadinha na biblioteca com os meus colegas, voltava, e do momento em que eu chegava em casa até o momento em que eu não aguentava mais, em que eu precisava dormir, eu estudava, ia dormir, no outro dia ia para a escola, a mesma coisa, fins de semana estudando, sempre estudando, inclusive na virada do ano, o que eu estava fazendo? Estudando. Na véspera de Natal, eu estava estudando. Então, enfim, é algo que não recomendo que se tente fazer, porque, enfim, eu só consegui fazer isso porque havia um fundo emocional muito forte por trás de tudo, mas acho que foi por isso, né, e pelos professores incríveis que eu tive durante toda a minha vida. Claro, eu entrei em contato com professores que fizeram grande diferença na minha história, mas em especial durante a minha passagem pelo colégio termomecânica, que é quando eu tive uma concentração muito grande de muitos professores incríveis, que me deram a possibilidade de construir essa autonomia de estudo para, nesses 6 meses, construir a base de que eu precisava para ser aprovado no vestibular. Acho que, enfim, desse setor que eu tinha para comentar é isso. Se você tiver mais perguntas para orientar a nossa conversa. Então, mas como que foi antes, né, desses 6 meses? Como é que você estudava antes de focar no vestibular? Você chegou a prestar a FUVEST antes como treineiro? Muito bem. Então, eu prestei o Enem todos os anos como treineiro, porque era uma prova de avaliação mais global, para eu saber mais ou menos como eu estava, e não tinha ideia de que eu queria fazer FUVEST, USP, nada disso, então não prestei FUVEST como treineiro em nenhum dos anos anteriores. E quanto à minha rotina de estudo, bom, tenho que confessar que eu não tinha muito bem propriamente dito uma rotina de estudos.
eu ia para a escola, prestava atenção nas aulas, me dedicava àquilo que eu estava fazendo naquele momento. Para as provas eu estudava, né, revisava o conteúdo que eu tinha tido e fazia as provas, levava o colégio num ritmo razoável, sabe, cumprindo com as obrigações que eu tinha, e de maneira geral não com tanta coisa além das minhas obrigações. As coisas nas quais eu me focava antes desse foco no vestibular, que iam além das obrigações normais da escola, eram os grupos de estudos para as Olimpíadas. Então, durante um tempo eu fiz Olimpíada de Física, então participava de uns grupos de estudo para a Olimpíada de Física, e durante a maior parte do tempo do ensino médio, durante o ensino médio todo, na verdade, eu participei do grupo de estudo de História e da Olimpíada Nacional em História do Brasil. Então, não sei se você pensa que eu tinha uma rotina muito frenética, né, antes de me focar para o vestibular, não, pelo contrário, eu lia, me divertia, assistia séries, fazia coisas que normalmente se fazem com a idade, né, e basicamente isso. Ok. Jaime, então, no terceiro ano, você prestou só o FUVEST ou você prestou outras provas? Então, no terceiro ano, eu prestei FUVEST, prestei Unicamp e Enem. Deixa eu ver se eu prestei mais alguma. Não, prestei FUVEST, Unicamp e prestei o Enem. Como eu comentei com você, a decisão de fazer medicina foi um tanto quanto repentina, né? A decisão de focar e etc. no estudo, então acabei não prestando outras escolas muito boas de medicina, como as outras estaduais paulistas, né, FAMERP, FAMEMA e a própria Escola Paulista de Medicina, que é tão tradicional quanto a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Não prestei essas por desconhecimento, realmente, porque foi muito repentina a minha decisão. E, enfim, fui aprovado pelo Enem, no SISU, em medicina na UFMG, que inclusive era onde eu ia estudar, onde eu estava me programando para estudar antes de sair a lista da FUVEST, e fui aprovado na FUVEST também. Na Unicamp não consegui aprovação, e quanto aos vestibulares, creio que tenha sido isso. Certo. Durante esse seu período meio que frenético, né, de estudos, você focou principalmente em revisão de conteúdo, em aprender conteúdos que você julgava serem mais importantes, ou resolver provas? Como que foi especificamente essa preparação para o vestibular? Eu orientei os meus estudos de preparação para o vestibular por um material revisional que a gente tinha lá no colégio, né? Então, esse material revisional ele era composto por 2 livros, né? 2 módulos que funcionavam da seguinte maneira: pegavam os tópicos principais do vestibular, colocavam uma explicação teórica bem breve em 2 páginas e 4 páginas de exercício, tanto de questões de alternativa quanto de questões abertas. E aí o que acontecia? O breve resumo teórico que ele te dava sobre o assunto era com certeza insuficiente para você responder aquelas questões de vestibular. Então você tinha que ir atrás do conteúdo que você precisava para responder aquelas questões. Né? E eu orientei todo o meu estudo assim. Quando eu terminei de fazer esses 2 módulos de revisão, eu comecei a ir atrás de provas antigas da FUVEST. Então fiz prova de uns 15 anos para trás da FUVEST, tanto a primeira quanto a segunda fase. Ficava tentando resolver as questões. Quando eu não conseguia, eu ia pesquisar os conteúdos que eram necessários para responder aquelas questões. Não deixava uma questão para trás. Se eu não sabia, eu ia tentar aprender o que fosse necessário para responder. E foquei o meu estudo basicamente nisso, mais do que em ir atrás de conteúdo de maneira teórica e ler sobre os assuntos e etc, etc, etc. Pegar provas antigas e outros exercícios de vestibular
ver o que aqueles exercícios cobravam, exercitar o modo como eu respondia aquilo, e no caso de conteúdos nos quais eu estava muito defasado e percebia isso quando eu tentava resolver a questão e não tinha nem ideia, aí sim eu pegava um livro-texto de ensino médio e ia tentar estudar em maior profundidade e etc. Por exemplo, física era uma matéria em que eu tinha uma defasagem realmente muito grande, muito grande. Então, muitos exercícios da FUVEST eu quebrava a cabeça, pegava o livro-texto do vestibular, tentava aprender por conta os conteúdos. Em parte deu certo, em parte não deu certo também. Das 10 questões que eu errei na primeira fase da FUVEST, se eu não me engano, 4 ou 6 delas eram de física, então já dá para ter uma ideia né, de como foi um desastre. Mas nas outras matérias eu tinha uma autonomia mais ou menos construída para biologia, por exemplo, por mais que eu não tivesse tido um contato tão grande com botânica, né, o raciocínio de conhecimento biológico que o professor construiu com a gente durante o ensino médio era algo muito geral, algo muito bem feito, muito bem estruturado, inigualável, e que te possibilitava ter autonomia para ir em busca de conteúdos que eventualmente você não dominasse. Então, basicamente é isso. Eu orientei os meus estudos em tentar suprir carências que eu percebia ao tentar resolver os exercícios, e não o contrário, ir atrás de um monte de conteúdo teórico para me capacitar para resolver os exercícios. Acho que é um método assim bem mais eficiente, porque você orienta os seus esforços no sentido das suas necessidades, né? No sentido daquilo que tem caído mais frequentemente no vestibular, no sentido daquilo, do modo como os grandes vestibulares cobram os conteúdos, e evita de se concentrar exaustivamente em tópicos que eventualmente nem vão ser cobrados, e caso sejam cobrados, pode ser que não sejam cobrados do jeito que você estuda. Então, acho que o método foi algo que me ajudou muito, e a autonomia que os meus professores do ensino médio me ajudaram a construir com relação ao estudo durante a minha passagem pelo colégio. Certo. Então, passada a primeira fase, né? Aliás, passada as fases do vestibular, da FUVEST, como que foi o momento da aprovação, Jaime, quando você viu o seu nome na lista? Onde você estava? Conta pra Momento gente da como é que foi esse aprovação. momento. Tá. No momento da aprovação, eu estava em casa, a minha mãe estava trabalhando, minha tia, que é outra pessoa da família muito próxima de mim também, que é minha madrinha, estava na casa dela. Meu pai, coincidentemente, estava aqui em casa, e eu estava louco, frenético, na frente do computador, apertando F5, né, na página da FUVEST para ver quando que ia ser liberada a consulta. E aí chega uma hora que o site da FUVEST trava, né? Que foi quando deu a hora que saiu, acho que foi 3 horas, Gabi, que saiu a lista. Foi 3 horas, não foi? Talvez um pouco antes, pelo que eu... 3 horas, deu Exatamente, assim, um mas pouquinho antes, né? Um eu pouquinho acho que foi um antes de pouco dar três antes. horas saiu. Uhum. Sim, e aí eu tava no Facebook conversando com vários amigos, né? E eu não conseguia acessar de jeito nenhum. Ai, que desespero. Que desespero. Aí uma amiga minha, a Foita, que conseguiu acessar e consultar o meu nome antes de mim, me mandou uma mensagem no Facebook, né? Em letras maiúsculas, puta que pariu. Aí eu falei, meu Deus, já não passei. Aí embaixo do puta que pariu, passou. Aí eu falei, Nossa. não, mas não é possível, eu devo ter passado, mas deve ter sido na segunda opção, Santa Casa, que eu não vou conseguir pagar, e etc, etc. Só depois que eu consegui consultar e ver que realmente tinha passado, que eu meio que acreditei, e sei lá, acho que uns 2 ou 3 minutos eu fiquei congelado na frente da tela do computador, olhando, pensando, caramba, não tô acreditando nisso, né? Não, não é possível, simplesmente não é possível.
E depois eu saí que nem um louco, muito contente, fui dar um abraço no meu pai, que estava lavando roupa do lado de fora de casa. Fui ligar para minha mãe, ela conta isso para mim até hoje, que ela estava no mercado, no intervalo lá, junto com as colegas de trabalho dela. E quando eu comentei com ela que eu tinha passado, né, porque para ela era, inclusive, acho que mais importante eu passar na USP do que para mim, porque caso eu não passasse, ok, eu ia para Minas, ia começar uma vida nova. Sim. Eu achava que eu precisava disso, né, um recomeço, um fresh start. Estava inclusive ansioso e contente por isso ter acontecido. Mas para ela, né, caso eu não passasse na USP, significava que eu ia embora para Minas. Então, ela disse que ela ficou muito contente, que ela saiu gritando pelo mercado, que não sabe como não foi demitida. Ah, boa E, causa, né? enfim, foi por uma boa causa. Foi um dia muito legal. Depois eu fui pedir para o meu pai me levar no cemitério onde a minha avó está sepultada, né? Enfim, para levar umas flores, enfim. E, sabe, na mentalidade que você tem na época e que eu meio que tenho até hoje também, agradecer aquela pessoa por Sim, tudo que ela representou e representa na sua vida e por ter sido uma parte tão importante dessa conquista também, né? Fui lá, depois fui para casa da minha tia, dar um abraço nela, enfim, foi um dia muito especial, um dia que, sabe aqueles dias em que dias muito marcantes para o bem ou para o mal, em que acontecimentos muito impactantes vêm na sua vida, são dias que você, por incrível que pareça, lembra cada segundo com uma riqueza de detalhes muito grande, né? E exato. é o caso desse dia. Eu lembro do começo ao fim. Muito legal, Jaime. E, e aí, quando você começou aqui a faculdade, né, pulando agora para essa etapa, Uhum, como que foi, assim, quais eram as suas expectativas uhum. e elas foram contempladas ou teve alguma quebra aí de Quebra de expectativas? expectativas. Muito bem. Foi um misto de sensações, porque na verdade eu estava muito contente por ter entrado na faculdade, mas pela minha origem e aspectos como esses eu já tinha meio que um pé atrás sobre a realidade que eu ia encontrar lá, né? Pessoas muito diferentes de mim, de realidades muito díspares e que com quem eu achava que seria muito difícil estabelecer uma relação de coleguismo, inclusive, né? Só que aconteceu que, por um lado, a faculdade superou as minhas expectativas para o bem, né? Claro, tem pessoas, enfim, são pessoas nas quais eu não quero focar nessa conversa dentro da Faculdade de Medicina da USP, mas tem também pessoas que valem muito a pena, pessoas de origem semelhante à nossa, né? Cada Sim, vez mais, isso é algo muito positivo. E por ser um lugar muito diverso, é um lugar em que facilmente você encontra um grupo no qual se inserir, facilmente você encontra amigos com interesses parecidos aos seus. Enfim, por incrível que pareça, fui conseguindo me integrar, achar o meu lugar dentro da Faculdade de Medicina da USP aos poucos, ao contrário daquilo que eu imaginava que possivelmente aconteceria, que era, por exemplo, ficar isolado do resto das pessoas, não conseguir estabelecer uma relação de coleguismo, pela minha origem distoante da maioria do público que frequenta aquele lugar, e etc, e etc. Um lugar de possibilidades, realmente. Que hoje é um lugar muito especial para mim. Né? Imagino que para você também. sim, com certeza. E com relação a. E no lado acadêmico, né? Como que são as aulas? O que você achou Lado dessas acadêmico. aulas? As atividades, Muito quais bem. atividades você participa? Tá. Uh,
quando a gente entra na faculdade, a gente tem uma percepção meio errônea de que a nossa vida na faculdade vai se restringir à graduação, né? A frequentar as aulas, estudar aquilo que é dado nas aulas e fazer as provas relativas àqueles conteúdos. Mas não, é muito mais do que isso, até porque a graduação em si, nos primeiros anos, para medicina, é algo um tanto quanto distante da prática clínica. Então, existe uma probabilidade de que se você entrou na medicina em busca disso, em busca de prática clínica, de contato com o paciente, você se sinta um pouco frustrado. Então, você acaba se envolvendo em atividades extra-acadêmicas para se sentir um pouco mais completo e para usar o seu tempo de uma forma um pouco mais aprazível. Logo que eu entrei na faculdade, algo que atraiu muito a minha atenção foi o Med Ensina, que é o cursinho popular de lá, né? Então, é um cursinho no qual os próprios alunos da Faculdade de Medicina da USP dão as aulas, e os alunos, eles são selecionados por uma prova e por critérios socioeconômicos. São alunos com perfil socioeconômico de vulnerabilidade, e, enfim, um projeto maravilhoso, com o qual eu me envolvi no primeiro ano, fui plantonista desse cursinho, e no segundo ano me tornei professor do cursinho regularmente, de gramática, e é uma atividade de que eu gosto bastante. Também me envolvi com a IFMSA Brasil, né, mas isso só no segundo ano, que é quando eu conheci, que é, na verdade, uma ONG de estudantes de medicina com mais de 2.500 membros ao longo do Brasil, que são basicamente estudantes de medicina reunidos em torno do objetivo de construir uma educação médica e uma saúde de melhor qualidade, né? E fazer isso através da promoção de intercâmbios entre os estudantes para outras instituições no Brasil e fora do Brasil, e da promoção de ações sociais, enfim, é algo com que eu fui me envolvendo cada vez mais ao longo do ano passado. Hoje eu sou presidente do comitê local da organização na Faculdade de Medicina da USP, e estive representando a organização como um todo, né, nacionalmente, como um dos seus delegados no Encontro Regional de Estudantes de Medicina das Américas, em Montevidéu, no Uruguai, agora em janeiro, que foi uma experiência também sensacional. Imagina, cerca de 150 estudantes de medicina, um pouco menos, de todas as regiões da América, de Quebec à Argentina, reunidos num lugar, num espaço para discutir saúde, ações sociais, intercâmbios, e claro, né, também para socializar, para festejar, etc. Uma experiência realmente muito interessante, que foi essa organização que me proporcionou, e, enfim, é uma organização a qual eu sou muito grato por todas as experiências que tem me proporcionado até agora. Tudo isso para comentar da importância do extracurricular quando você está fazendo um curso de graduação, né? As atividades todas têm um caráter formativo muito grande, um caráter formativo prático, que é algo que você não vai aprender dentro de um anfiteatro, né, mas que você vai aprender mais em atividades práticas, etc. Algo muito característico também da nossa universidade é o foco para pesquisa, né? A Universidade de São Paulo, o curso de medicina da Universidade de São Paulo é um curso com bastante tendência para pesquisa, e era algo de que eu sentia falta por não me envolver até o ano passado, porque tinha colegas que já iniciaram em projetos de iniciação científica no primeiro semestre, eu me senti um pouco para trás nesse sentido. Comecei a fazer iniciação científica também na faculdade, em epidemiologia, é algo de que eu estou gostando bastante, enfim, tentando aproveitar as várias possibilidades que a faculdade oferece, que são muitas, e é impossível você não achar um nicho onde você consiga se encaixar. Certo. Quais foram as principais dificuldades que você enfrentou até agora aqui na faculdade, Jaime? Dificuldades, olha, não foram poucas, né? No primeiro ano, durante o primeiro semestre, eu continuei morando aqui na minha cidade, São Bernardo, indo todo dia para a faculdade, e
enfim, nem preciso dizer que era uma experiência extremamente cansativa. Tinha dias que, devido ao trânsito, eu ficava 4 horas preso dentro de um ônibus, sem poder fazer nada, sem nem ao menos conforto para conseguir dormir ou algo do gênero. Então, enfim, e não tinha condições de me mudar, né, para São Paulo, porque a minha família não tinha condições de me bancar. E as coisas mudaram quando eu consegui uma bolsa, né, um auxílio moradia com a assistência social da faculdade de R$ 400 e uma outra bolsa de um projeto de extensão também de R$ 400 que me permitiram alugar um quartinho perto da cidade universitária, né? Só que, enfim, é uma área de especulação financeira muito grande, então era um quartinho realmente muito pequeno, cabia a cama, mal cabia o guarda-roupa, a mesa que tinha era uma carteira de escola, com parede dos dois lados, que não dava para você estender os braços, colocar um livro e um computador ao mesmo tempo, não tinha janela, a janela dava para um corredor, e isso por R$ 600 por mês, que era o dinheiro que eu conseguia com essas duas bolsas. Então, foi um período muito difícil, o período em que eu estive morando nessas pensões, né, que foi segundo semestre do ano passado e a maior parte do ano retrasado, né, perdão, e a maior parte do primeiro semestre do ano passado, até que eu consegui uma vaga na Casa do Estudante de Medicina, né, Gabi, que é onde a gente mora, que é um lugar maravilhoso, perto da faculdade, com acomodações confortáveis, com pessoas maravilhosas que compartilham de uma identidade umas com as outras, que são amigas umas das outras, né, que passam a se tornar família uma das outras, e, enfim, foi uma virada muito grande no modo como eu passei a ser capaz de aproveitar as facilidades que a faculdade oferecia para mim. Sim. Acho que a minha maior dificuldade na faculdade, enfim, que agora estou conseguindo superar de maneira mais satisfatória, era a dificuldade financeira em conseguir me manter em São Paulo e num lugar que fosse próximo à faculdade, que me desse possibilidade de estar perto do ambiente acadêmico e poder me dedicar com mais afinco, né, aquilo a que eu estava me propondo fazer. Dificuldade monetária foi algo que pegou por um tempo, mas depois eu comecei a trabalhar também, fazer alguns bicos fora, trabalhar no Etapa. Então, tudo foi se ajeitando e eu fui me organizando para conseguir levar tudo que eu queria levar adiante de fato. Interessante, Jaime, você falou agora em trabalhar, né? Como que você trabalhava? Como é que você organizou esse horário, né, para conseguir fazer uma atividade extra faculdade mesmo, né? Porque além da graduação, além das Nem extensões. extracurricular, né? Sim. Então, se eu disser para você que eu não tive nenhum prejuízo acadêmico por ter que trabalhar, né, eu vou estar sendo hipócrita e mentiroso, porque é impossível você tirar um tempo, né, da sua rotina que já é super apertada para se dedicar a algo que não tem a ver com o meio acadêmico no qual você está inserido e achar que esse tempo não vai te fazer falta. Vai fazer falta sim, né? Mas a questão é que eu fui tentando balancear, vendo até onde eu conseguia, o que eu conseguia abdicar, que matérias eu consegui, em que matérias eu tinha mais facilidade para talvez deixar um pouco de estudar nesse tempo em que eu me concentrava no trabalho. E, enfim, não é algo que eu recomendo fortemente para ninguém, né? Quem tiver a possibilidade de, mesmo que em condições um pouco menos confortáveis de vida, se manter na graduação, se focando na graduação, nas atividades extracurriculares da universidade, extensão, pesquisa, etc, etc, faça isso, porque, enfim, trabalhar, às vezes, dependendo do que você faz, eu gosto muito do que eu faço, né, que é dar aulas,
e tutoria e aulas particulares. É um tempo que, apesar de ser algo de que você goste de fazer, vai e não volta, né? E você tem que saber priorizar cada coisa em cada momento da sua vida. E a época de graduação definitivamente não é a época de você ganhar dinheiro e construir patrimônio e etc. Né? É a época de você focar. Então, enfim, mesmo falando isso, vou continuar trabalhando esse ano, só que num ritmo um pouco menor, mais fácil de conciliar. Vou aproveitar que o terceiro ano da graduação em medicina, pelo menos na nossa universidade, é um ano mais tranquilo, né? E, enfim, mas trabalhar porque eu realmente, preciso desse dinheiro, né? E dois, porque, por exemplo, para eu ter oportunidades como essa que eu tive, né, de comparecer a um encontro internacional de estudantes de medicina, representando a organização de que eu faço parte, eu preciso ter algum dinheiro, né, mesmo tendo auxílio da faculdade para comparecer a esse encontro, algum dinheiro para me subsidiar no resto dos gastos que eventualmente eu tenha. Então, é algo que eu julgo como muito importante comparecer a esses eventos, e eu acho que vale a pena sacrificar um pouquinho do tempo da minha rotina para, enfim, trabalhar, mesmo que pouco, e conseguir economizar algum dinheiro para poder comparecer a esses eventos que são algo que vale muito a pena. Certo, Jaime. Bom, a minha última pergunta, assim, então vai ser em relação ao futuro, né? A gente está começando o terceiro ano e quais são os seus planos, né, para o futuro? Em relação à graduação, em relação às atividades extracurriculares, o que você tem em mente? Olha, muito bem. Pergunta difícil essa. Em Pois relação à é. graduação, enfim, eu quero usar esse ano que é bem tranquilo para tentar aprender o máximo que eu possa e eventualmente atrás do tempo perdido de coisas que eventualmente eu possa ter deixado um pouco para trás. E, enfim, fazer com que esse ano seja o mais rico academicamente possível, tanto na graduação quanto no meu projeto de pesquisa, no meu envolvimento com a faculdade. Quanto às atividades extracurriculares, eu pretendo continuar dando aula no cursinho para vestibular média ensina, que é algo que me preenche muito e que para mim seria muito difícil abdicar. Pretendo continuar conduzindo o comitê local da IFMSE Brasil na faculdade de medicina da USP, que é algo que, enfim, você que convive comigo no dia a dia sabe o quanto eu me dedico a isso, o quão apaixonado por esse projeto eu sou, e, enfim, quero muito fazer com que ele possa ser implantado em plenitude na nossa faculdade e possa render resultados. Quero participar de ligas acadêmicas de que eu não participei ainda, Liga da Febre Reumática, que dizem que é muito boa, emergências clínicas, e por aí vai. Continuar participando de ligas que eu gosto muito, como a Liga da Geriatria, Liga da Depressão. Bastante coisa já falei até agora, né? Já dava para uns 2 anos tudo isso. Mas enfim, continuando na minha rotina de dormir 4 ou 5 horas por noite, acho que eu vou conseguir dar cabo desses pontos. E enfim, para um futuro mais distante, não sei, né? Vamos terminar a graduação primeiro e por partes, né? vamos por partes, né? Depois a gente vê no que a gente vai se focar. Certo, Jaime. Você tem mais algum comentário que você queira fazer? De repente, alguma dica para o pessoal que ou vai começar a estudar para o vestibular agora, ou então que fez o vestibular, mas não passou e vai tentar de novo esse ano? Tenho sim, tenho sim. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para todos vocês que um dos principais empecilhos da FUVEST é o preconceito que a gente tem com relação a ela. Né? É o modo como a gente olha para a prova como algo superior, algo que a gente não vai conseguir fazer. Enfim, essa mentalidade já é algo que prejudica em muito o nosso desempenho na prova. Então, mente aberta, vão olhando para aquilo como uma prova somente.
tendo consciência de que o seu desempenho leva em conta várias variáveis, não só a sua competência, né, mas também o seu estado emocional, o modo como você estava naquele dia, como você dormiu, e que não necessariamente o seu desempenho numa prova vai refletir a quantidade que você tem de domínio quanto a um determinado conteúdo, né? Então, mente aberta com relação à prova é um ponto. O outro ponto é saibam, né, caso vocês venham de uma condição socioeconômica menos privilegiada, como por exemplo eu, a Gabi, que sim, a Universidade de São Paulo é lugar para você, sim, cada vez mais. Fico muito contente com isso, chego até a ficar emocionado. A nossa universidade tem investido em ações afirmativas, tem investido em programas de permanência estudantil, né, Casa do Estudante de Medicina, Bolsa Moradia, caso você não seja contemplado com uma vaga na Casa do Estudante, bolsas de iniciação científica, bolsas de projetos de extensão. A nossa faculdade é muito bem suprida de todas essas oportunidades, então não se desanime caso você pense que a questão monetária vai ser uma barreira à sua formação, porque não vai. Nos primeiros tempos, né, da graduação até que você se estabeleça, pode ser até que você passe por algumas dificuldades, como eu passei, mas nada que você não consiga ir trabalhando para modificar ao longo do seu tempo, né? Então, por favor, não se desanimem, tenham consciência de que aqui é o lugar, é um lugar para vocês sim, que vocês têm a possibilidade de estar aqui, e que, enfim, é um lugar maravilhoso, é um lugar de possibilidades, é um lugar de conhecer gente brilhante, tanto entre os próprios alunos quanto entre os professores, mas que também é um lugar de contradições, é um lugar onde nem tudo é perfeito, é um lugar onde muitas coisas que você não imaginaria estar vendo num lugar de tanto renome acontecendo, acontecem, mas enfim, acima de tudo é um lugar que vale muito a pena, né? É um lugar, enfim, pelo qual a cada dia mais eu sou apaixonado, não tem como não ser, né, depois de algum tempo lá, porque a sua vida acaba girando em torno da instituição, né, a gente, principalmente pra gente que mora na casa do estudante, então a gente não, a casa do estudante é dentro do complexo Hospital das Clínicas FMUSP, então a gente literalmente vive lá. Enfim, para quem não conseguiu, né, um outro ponto, um outro conselho, ser aprovado no vestibular esse ano, não desistam, né, de ir em busca do sonho de vocês, de estudar numa boa universidade pública. Eu conheço pessoas que estudam com a gente que ficaram 3, 4, 5 anos no cursinho até conseguirem a vaga, né? Por circunstâncias várias, mas enfim, cada um sabe onde o seu calo aperta, né? E um outro conselho que, enfim, eu dou também muito frequentemente para as pessoas que vêm conversar comigo é o seguinte: muitas pessoas prestam vestibular para mais de uma escola médica, são aprovados várias vezes em escolas médicas muito boas, de excelente qualidade, escolas médicas federais, estaduais, de alguns estados que têm muita qualidade em ensino universitário, e acabam deixando essas vagas para trás para tentar 4, 5, 6, 7 anos a vaga aqui na USP. Então, não é algo que eu recomendo, porque se não deu certo tantas vezes, talvez seja pelo estilo de prova que, enfim, não é o estilo de prova que é mais condizente com aquilo a que você está habituado, com aquilo que compõe o seu mindset também. Claro, nada é impossível, se você continuar tentando uma hora, você vai conseguir, mas a questão é, não deixem de ir para boas universidades públicas, né, como eu já vi muita gente fazendo, achando que o único curso de medicina de qualidade que existe no Brasil é o curso da Universidade de São Paulo. Pelo contrário,
Tem cursos que, em alguns aspectos, são muito superiores. Não existe isso de melhor curso. Cada escola tem a sua vocação, tem as suas especificidades. E, enfim, né? Acho que o que eu tinha para dizer é basicamente isso. Mente aberta para encarar a prova da FUVEST, mente aberta para encarar o cenário universitário e saber que aqui não é o único curso de medicina que existe, que existem outros tão bons quanto, ou talvez melhores. Mente aberta para saber que caso você venha de uma condição socioeconômica menos favorecida, existe um lugar, perdão, para você aqui sim. Enfim, graduação é muito mais do que frequentar uma série de aulas e fazer provas sobre determinados conteúdos. É você estar inserido na universidade, né, que é um ambiente de discussão, de troca de experiências, de formação política, de em busca de ação social, de em busca de conscientização e, na prática, lutar pela sociedade que você quer construir no futuro, né? Construir as bases da construção do legado que você quer deixar, tá bom? Acho que é basicamente esse o recado que gostaria de deixar com vocês. Agradeço muito a Gabi pelo convite e a atenção, paciência de todos em ouvir esse falatório aqui, né, nessa noite. Né? Noite de domingo, as pessoas podiam muito bem estar assistindo Faustão com a família, mas estão aqui. Então, muito obrigado pela atenção, pela paciência e boa sorte a todos. Né? Espero ver todos os interessados num futuro próximo na nossa faculdade. Tá bom? Certo. Jaime, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua boa vontade, né, em conversar, né, com a gente. Eu que agradeço. Sua história, uma história sensacional, né? Ver como você foi superando cada um dos desafios que foram surgindo. E muito obrigada mesmo por tudo. Eu que agradeço, Pela Gabi. conversa, pela amizade, por ser um baita amigão, um exemplo para Que isso. mim. Eu que te agradeço pela companhia, pela cumplicidade, pela amizade, pelo convite. Tá? Se eu tivesse em casa, eu ia dar uma batidinha aí no seu quarto agora para te dar um abraço. Pois é. Bom, é isso. Então, eu quero dar uma boa noite para todo mundo, né, que ouviu a gente, agradecer por terem assistido. E no próximo domingo tem mais, né? A gente tem outro hangout às 8 horas, uma outra história maravilhosa para a gente contar. E é isso. Muito obrigada. Boa noite, gente. Boa semana. Obrigado. Boa noite.